É um privilégio poder estar aqui nesta noite, podendo compartilhar um pouco da maravilhosa palavra do Senhor, a palavra que permanece para sempre. Nós cantamos alguns minutos atrás, né? A verdade é a tua palavra e não podes mentir, por isso estamos aqui. A palavra que nos libertou, a verdade que nos libertou, o próprio Jesus, o libertador, que nos trouxe aqui nesta noite. E eu creio que hoje é um momento muito especial, que já está acontecendo no reino espiritual ao nosso favor, irmãos, em favor da igreja, em favor da sua vida que aqui está. E esta palavra que será semeada não voltará vazia, gerará frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Salmo, no Salmo de Davi. Inclusive, irmãos, eu esqueci de anotar somente este versículo. Esqueci de botar a localização dele. Mas eu vou ler e os irmãos vão com certeza discernir ou entender o que eu vou ler aqui. E fala assim, irmãos, à medida que você for ouvindo, você vai chegar aos pormenores. O salmista, que passou por N experiências na sua vida, como rei, como pastor de ovelhas, um homem que Deus escolheu para pastorear, para reinar sobre Israel. Um homem que foi perseguido pelos da sua casa, por seus amigos, e vivenciou muitas aflições, angústias e tribulações. E através destas angústias, tribulações e aflições, ele também desfrutou e escreveu este salmo, né? Esta palavra que ele escreveu em meio a essa circunstância. E eu anotei o seguinte: angústia, aflições, tribulações geram em nós inspiração. Foi o que aconteceu com Davi ao escrever Salmos, né? E por estas experiências que ele passou, também, é lógico que nós não chegamos à milésima, né, das circunstâncias em que ele viveu, é claro, mas cada um de nós passamos por algumas situações em que nós não vemos solução. Aqui qual o nome dele? O Luciano esteve aqui, eu conheço o Luciano, né? Por várias vezes ele passou em frente lá no bairro onde a gente mora, Consolação. E é uma situação, uma circunstância que só Deus pode reverter este quadro. Pode, ou vamos afirmar, reverter o quadro. No reino espiritual, com certeza foi travada uma peleja em prol da sua vida, em nome de Jesus. E essas situações levou ele a escrever esses livros, esse livro de Salmo. E o interessante, irmãos, é que essas palavras que aqui ele deixou escrito traz para nós também um refrigério quando nós a lemos. Por isso que eu
mencionei esse versículo de Isaías 55:11, que fala que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Toda palavra escrita é inspirada por Deus, apta para ensinar, para exortar, para consolar, para repreender. É bênção para cada um de nós. De Gênesis a Apocalipse, não tem nada que se possa tirar, senão nós acatarmos e a praticarmos esta palavra. Em Isaías 55, o profeta escreveu estas palavras, que a minha palavra não volta vazia, mas ele estava se referindo à palavra do Senhor, que ele proferiu, e esta palavra gera fruto. Assim como a chuva cai, as plantações dão seu fruto no tempo propício, assim também, no tempo oportuno, esta palavra profética, palavra de Deus, gerará fruto em nossos corações. E a palavra em Tiago 1:21 também nos afirma claramente. E olha só o que diz Tiago, falando ao povo judeu: acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Assim também Timóteo, 2 Timóteo, ele também fala a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, que assim salvarás a ti e a outros. É a nossa responsabilidade, de cada um de nós, irmãos, prezar pela palavra, amar esta palavra, lê-la e praticá-la. Porque a palavra diz em Mateus 7: o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, vê a tempestade, as tormentas deu contra ela, e ela permaneceu firme. E essa casa somos nós, casa, morada de Deus, a habitação de Deus, o Deus que mora em nós, Jesus Cristo, mora em nós, Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Esta é a rocha inabalável, a rocha que é viva, que gera água, que nos dá sustento em todo o tempo. E em Colossenses 3:3, a palavra também nos afirma: já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por quê? O que o salmista fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Presente, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, essa palavra, ela não é revogada, jamais será revogada, porque é a palavra que procede do justo juiz, e nós temos que aplicá-la à nossa vida em todo instante, em todo momento, no nosso dia a dia, no lar, na faculdade, na escola, na rua, entre os irmãos, porque isso é bom, porque a palavra é boa, é perfeita, é a palavra que nos lava. E ele também diz lá em João 15: vós já estáis limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra, porque à medida que nós vamos aplicando a palavra que lemos, as nossas vidas, irmãos, nossas vidas são transformadas. Não é assim que a palavra faz? Fala em Romanos: rogo-vos, irmãos,
O que fala lá? Romanos? Rogo, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que saibais qual seja a boa e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. A palavra tem todo o suprimento para cada um de nós andarmos da forma que Ele quer. Porque a palavra é a bússola para nós, os filhos de Deus. Aqueles que Deus criou, a criação Ele não deixou entregue aí a si mesma. Ele governa todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que você ache ou pense que sua vida está descontrolada, sua saúde, sua vida financeira, alguma situação que você esteja vivendo, porque nós passamos por toda e qualquer situação e circunstância que outros que não estão em Cristo vivem. Somos homens naturais também, mas homens espirituais, do qual tem o seu refúgio, o esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nós estamos escondidos em Cristo, guardados por Ele, cuidados por Ele, e por isso que não precisamos ficar preocupados, ansiosos com qualquer coisa que venha a acontecer ou que aconteça. Esta semana que passou, eu fiquei muito aflito, mas é bom, a aflição é bom, irmão, é boa a aflição. A tribulação é boa, assim que fala, tende por grande gozo ao passar por várias provações, porque gera paciência, perseverança, e a nossa fé é acrescentada. Nós vamos desfrutar dessa palavra viva e eficaz, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, a nossa alma. Porque tem situações em que vivemos que nós temos que nos apegar a ela mesmo, e a todo tempo, porque elas testificam de quem? Do nosso Senhor, do nosso Deus. Nós não cantamos aqui, Deus poderoso? É Ele, é quem interfere, é que vem em nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, o salmista fala. Davi, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, pode passar tudo. Você pode passar por aflição, por tribulação, por angústia, mas tudo isso é passageiro, é temporário. Mas a palavra é permanente, é ela que nos dá todo o suprimento para nós passarmos por estas circunstâncias, para que nós possamos provar e ver que o Senhor é bom, e Ele é bom em todo o tempo, quer você esteja com saúde, quer não, quer com dinheiro ou sem dinheiro, quer emprego ou sem emprego. É Ele quem supre tudo, é Ele quem supre tudo, porque Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Não é o pastor em quem nós cremos, em quem não deixa faltar nada, irmãos. Pode não ter fartura, mas a provisão tem. Porque jamais viu um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor é aquele que supre, aquele que cuida nas minúcias, nas coisas mais pequeninas, que você, ou que eu, ou que nós não percebamos, irmãos. Mas Ele está cuidando, porque dele é o querer, dele é o efetuar. Ele é quem efetua tudo em todos. Ele é quem efetua tudo em todos.
E o socorro dele não é só para os filhos, mas para aqueles que ainda não creram também, porque são criaturas, não foram ainda gerados, regenerados, mas alguns serão, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Esses dias nós vemos um acidente, vocês não viram aí? Um acidente de uma Scania à frente e atrás, e pegou e esmagou um carro, e o juiz saiu intacto, só com alguns arranhões. Não é o cuidar de Deus, irmãos? Deus governa tudo, Ele cuida de tudo, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Essa semana eu estava aqui, Zinete, nas clínicas, e eu entrei na sala, onde fui levá-la para fazer um exame, e lá havia 3 pessoas, tudo com a agulha enfiada na lateral assim, com vidro de ureia. Não me pergunte o que é, sei que estava lá, ligado, enfiado aqui, com a ureia lá descendo, e líquido saindo numa mangueirinha dentro da água. Aí eu olhei aquela situação e falei: Senhor, onde estou? Porque, irmãos, quando a gente não vê essa situação acontecendo, a vida é normal, né? Nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas lutas, mas a gente não sabe como é que está lá. A gente não roda hospitais. Tem aquelas pessoas que Deus levanta e envia para os hospitais. E eu entrei nesse quarto, enquanto a Zinete fazia lá a endoscopia, e a enfermeira levou ela até a sala, e eu fiquei ali aguardando a Zinete. E antes dela fazer o exame, chegou uma senhora que mora em Marataízes, e ela estava levando o irmão para fazer uma colonoscopia, porque ele estava com suspeita de vários tumores dentro do intestino, mas que eles os médicos não sabiam o que é, não sabem o que é. Aí chamaram ele para marcar um exame para ele fazer essa endoscopia, para ver se tem alguma coisa que eles possam detectar ou tirar para fazer uma biópsia e ver que espécie de enfermidade é aquela. E eu comecei a conversar com aquela senhora ali, e aí eu comecei a ver que fluiu, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica que nós somos, né? Esse Espírito testifica que nós somos filhos. E foi isso que aconteceu. É uma irmã em Cristo. E aí nós começamos a falar da manifestação do poder de Deus, dos milagres. E eu vi os olhos dela se encherem de água. Ficou esperançosa. Eu não estou dizendo que ela estava passando um momento de aflição ali, porque ela não sabe o que vai ser detectado do irmão. E naquele momento que eu estava ali, nós começamos a compartilhar da palavra. Uma senhora mais ou menos, aproximadamente de uns 67, 68, na idade do meu irmão mais velho, vamos dizer assim. E não deu tempo para eu orar com ela. Olha só o que aconteceu. Eu pensei no meu interior. Pensei não, né? O Espírito Santo falou no meu interior, para que eu orasse com ela. Aí eu vejo aquela parte que a palavra fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E na hora que eu pensei isso, ela falou a mesma coisa, assim, instantaneamente, quase assim, falei, repetiu uma coisa. Aí ela falou assim, e eu senti algo assim muito forte da parte de Deus. A gente tem esse sentimento, não é toda hora que acontece, mas tem um momento que algo diferente acontece. Certo, Rogério? Certo, Eli? Igual o Fred, aquele período do Fred, isso aqui. Semelhante assim, não naquela mesma proporção, mas eu senti algo assim muito forte. Porque ele também é um cristão. E eu senti muito forte aquela situação ali. Eu fiquei embargado, eu não consegui falar.
Aí eu segurei, né? E aí o Zinete foi chamado, foi lá para dentro. Aí foi onde eu vi essa situação todinha lá, que eu antecipei para vocês. E o Zinete passou o momento da anestesia. E eu falei: Zinete, tá bem? Acordei, balancei. Não, tô bem. Dá para levantar? Fica em pé aí. Ficou em pé, então vamos embora. Mas calma aí. Tem que cumprir o que o Espírito mandou, a direção do Espírito. Aí fui lá, ela estava sentada no cantinho. Inclusive tinha também uma irmã com o marido, com o esposo lá também, fazendo esse mesmo tratamento. Aí eu fui lá no cantinho e orei com elas lá no cantinho. E abençoei aquele espaço, aquelas pessoas que ali estavam. É a oportunidade que a gente tem, porque Deus também nos usa para socorrer aqueles que naquele momento ali, ele está ali sozinho, ele não tem ninguém com ele, não tem ninguém assim como pessoa, um irmão, para comungar ali, para ter um momento com ele, para compartilhar daquilo que Deus em Cristo Jesus já fez. Já levou sobre si todas as nossas enfermidades, com as nossas dores, e sobre suas pisaduras fomos sarados, curados, purificados. E foi aonde, irmãos? Eu orei ali, e eu saí assim grato por Deus me dar esta oportunidade, porque são oportunidades que nós podemos ter outras vezes, mas são circunstâncias que nos levam a estes ambientes que nós não temos o hábito de estar indo, mas que Deus nos usa onde Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E todos nós somos cooperadores desta grande obra que Ele nos chamou para que andássemos nela. Ele nos preparou, né, as obras que Ele preparou antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nelas. Na prática delas, destas obras. E eu antecipei essas palavras para vocês. E lá em Isaías 48, diz assim: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste para sempre. Esta palavra subsiste para sempre. Palavra, e ele também afirma que essa palavra é eterna, porque é o próprio Cristo, o próprio Deus, o Verbo, o princípio, o início de todas as coisas, que estabeleceu todas as coisas. Isaías, foi que eu li para vocês. 1 Pedro 1, 23, 25. E essa eu vou abrir. Eu deixei até marcadinho aqui. Primeira Pedro 23 a 25. 23 a 25. Aqui é logicamente que fala sobre o exercício deste amor, do amor de nós como cristão. Eu vou ler até do 22 em diante. Todos acharam? 1 Pedro 1, de 22 a 25. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva, operosa por toda eternidade. Bem claro, né? Uma palavra que é operosa para toda eternidade.
para sempre. É uma afirmação. Aleluia. Em Tiago 1, de 1 a 4, fala das situações em que nós podemos estar vivendo em meio a algumas circunstâncias. Tende grande gozo ao cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem falta em coisa alguma. A maturidade espiritual. Sem falta de nada. Todas essas experiências vai nos aperfeiçoando. Porque o amor de Deus, que excede todo entendimento humano, é que guarda a nossa mente, o nosso coração, quando nós passamos por estas adversidades. Porque elas testificam. É afirmado na palavra, tudo que nós precisamos viver está aqui, está escrito. Está escrito, irmãos. É só praticarmos. Porque se nós praticarmos, com certeza gerará fruto. Como eu já falei, gerará fruto em nós. Nossa família será transformada. A minha vida será transformada de cada um individualmente. Porque a família é o coletivo, mas tem também as suas individualidades, entre cônjuges e filhos. Cada um precisa se achegar a Deus. Achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo doble, endireitai as vossas veredas. Como é que se pode endireitar as veredas se não permanecer na palavra? Se não ler a palavra, se não pesquisar na palavra, se não estudar a palavra, como é que poderá? O Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que ele tem dito, mas você tem que ler, porque ele só vai lembrar de algo que você lê. Você não sai fazer uma prova, prestar um concurso, sem estudar nada, sem ler livro algum. Chega lá, o Espírito Santo vai te lembrar de quê? Certo? Então é necessário que tenhamos esta prática, irmãos. Leitura da palavra. A leitura da palavra. A palavra tem que estar na cabeceira da cama, na caixa do vaso acoplado, na sala, tem que estar em todo canto. E tem que nos atrair. Ele não falou? Quando ele fosse levantado de madeira, atrairia todos a ele? Ele nos atraiu, irmãos. Foi cantado um canto. Atrai-me, Senhor, que eu correrei para ti. Amigo fiel, consolador. Essas palavras nos consolam, porque gera em nós essa esperança viva em Cristo. O Cristo vive em nós. O Cristo que vive, que habita em nós. E se não habita em você ainda, faça este teste. Faça esse teste hoje, e você vai ver que sua vida será transformada, assim como transformou a de muitos que aqui estão. Amém? Glória ao Senhor Jesus. E ele fala que, lá em Mateus 7, quando eu falei para vocês, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, né? Porque tem aquele que ouve, mas tem aquele que escuta com atenção. E se você escutar com atenção e aplicar a sua vida, aquilo que está sendo falado, aquilo que está escrito, porque é a palavra que permanece para sempre. É esta palavra que nos lava, vai gerar frutos na sua vida, como tem gerado. E lá em 1 Pedro 5,10: ora, o Deus de toda graça,
que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. E lá em Efésios 2,6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em outras Bíblias fala escondidos, nos escondeu, né? Nós estamos em lugares celestiais, assentados com Ele, lugares altos, pois assim nós estaremos acima das aflições, das angústias e das tribulações, em Cristo. Eu não estou falando que você não vai sentir na sua carne, mas no seu espírito você não será abalado, porque aquele que é inabalável mora dentro de nós, habita em nós o inabalável. Você pode ficar com dores, fadigado, preocupado, mas a palavra diz, Paulo fala, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada manhã. É renovado, irmãos, a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas em nossas vidas. Pode não ser resolvido aquele problema, mas se você se levantar no outro dia, levantando-se, você será renovado. Você será elevado às alturas com Cristo, e Ele te fará andar altaneiramente, acima destas tempestades, dessas dificuldades, que nosso dia a dia acontece, e é inevitável que aconteça, é inevitável, porque se o nosso Deus, Jesus, o Deus homem, passou pelas aflições, pelas tribulações, pelas angústias, que dirá nós? Podemos nos fugir? Podemos escapar? Não, irmãos. Se aconteceu com ele, com nós não será diferente. E ele sendo o próprio Deus encarnado. E nós, como ele disse, ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu o seu Espírito, para que possamos vencer estas adversidades. Mas se não passar aqui, com certeza, na eternidade, não a teremos mais. Porque um dia ele virá. Ou nós iremos. Ou ele virá, ou nós iremos. Prepara-te para encontrares com teu Deus. O que tens preparado para quem será? Aquele homem que plantou e colheu muita semente e botou no seu celeiro. Falou com folga, descansa. Hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? O que tens preparado? A preparação é única. Crer em Cristo. Creia em Cristo e tenha vida eterna. Uma vida ao lado de Cristo, ao lado de Deus, na eternidade, para todo sempre. Se é eterno, é por toda eternidade, pelos séculos dos séculos. Este Deus é quem cuida de nós, nas suas minúcias. E tem as nossas dificuldades na família. Por isso que lá em Mateus também diz assim,
Mateus 10:36. Os inimigos estão na própria família, dentro da nossa própria casa. Porque Jesus veio para trazer espada. Ele trouxe espada. Teve que cortar na carne. E aonde há aqueles que discordam, com certeza nós teremos conflito. Mas que não seja, que a palavra não fala que você vai entrar em questão com o pai, discutir com o pai, ou com a mãe, ou com a esposa que ainda não é. Não. Mas que vai haver, com certeza, tem dificuldade. E se na nossa casa, como todos estão caminhando, na mesma visão, digo, no mesmo caminho, se há divergência, mas por isso temos que estar firmados na palavra, irmãos. Porque o reino dividido não subsiste. O reino dividido não subsiste. Mas a palavra subsiste para sempre. Você não pode deixar de ler a palavra em casa. Com a esposa, com os filhos. Essa tem que ser a nossa prática. Nós não devemos tirar tempo para qualquer atividade antes da palavra. Tem que ser prioridade. Tem que ter a primazia a palavra. Porque se ela, como é que você vai conhecer? Eu estava conversando com Davi, o filho da Cida, que quer se batizar. Como é que você vai conhecer a Deus? Conhece Deus lendo a Escritura, ele se revela, mas as Escrituras testificam dele. Vão te dar uma norte, vão te dar a direção. Certo, Davi? Pois é verdade. Então você tem que ler a palavra todo dia, em todo o tempo. E não é só ler, é como diz o salmista: meditar nesta palavra de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que medita nessa palavra de dia e de noite. Feliz será e tudo te irá bem. E tudo que colocar a mão prosperará. Dará fruto no tempo certo. As folhas não murcham, não caem. Está sempre o quê? Revigorado. Sempre firmado, enraizado. Essa palavra foi enraizada em nós, implantada, enxertada. Fala em Romanos 10:10. A palavra está dentro de ti, na tua boca, no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra viva, que transforma, que cura, que limpa, que lava, que santifica. Vós já estáis limpo pela palavra. Amém, irmãos? Aí eu estava meditando e lembrei de um canto que meu pai sempre canta em casa. Canta não, cantava. Hoje ele está na eternidade, está no descanso. Está no descanso. E ele tem um cantor cristão, alguns devem conhecer, porque eles conhecem o cantor cristão, que lê, já cantaram. Em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar, ao teu lado, protegido, eu desejo caminhar. Esse cântico meus pais cantavam sempre de manhã. Às vezes eu me emociono, eu me embargo, porque é você transmitir vida. Vida. Tanto meu pai quanto a minha mãe. Espelhos. Espelhos para mim. Foram espelhos. E esse cantor cristão, eles cantavam sempre. Descanse nos braços do Pai. Só descansa nos braços do Pai os filhos que discernem, que desfrutam desta vida de Deus em nós. E outro cântico, minha mãe cantava sempre. Eu não posso lembrar de um e não lembrar de outro. Eu lembrei agora aqui. Um corinho que ela cantava. Eu até cantei para Michele quando eu estava ligando para ela. Não entristeças o teu coração, confia em Deus, espera. Há tempo para o inverno e verão, outono e primavera. Breve os campos irão florir, e então cantarás
repetirás a sorrir e a sorrir, em Cristo tristeza jamais. Aí a mãe cantava isso quando ela estava angustiada, aflita com alguma coisa, ela cantava esse cântico. Até que ela morou comigo uns 4 anos, antes de o Senhor levá-la, recolhê-la, ela cantava esse cântico. Aí eu sabia que ela estava preocupada com alguma coisa. Aí eu disse, o que foi, irmão? O que está acontecendo? Aí sentava com ela, conversava com ela, batia um papo, se preparando para descansar. Porque ela falou para mim um dia, estava sentado no murinho, ela falou assim, Gerson, eu estou cansada. Eu falei assim, mãe? Eu já fiquei de cabreiro. Mãe? Está cansada? Eu disse, mãe, estou cansada. Balançando os pezinhos assim. E eu sempre, quando acontece, como aconteceu até o meu pai e a mãe, sempre tem algo assim que dá para discernir. Aí eu, quando dava a noite, e ela ia dormir, eu ficava naquela expectativa, observando, e ela disse que botava a mão no nariz dela, que estava respirando, porque ela tinha problema respiratório, ela tinha problema sério, fibrose nos pulmões, muito sério o problema dela, e ia passando, mas teve um dia que ela teve um sonho, ela ouviu uma voz falando dia 8, ela falou comigo, irmãos, e ela começou a procurar as coisas. Gerson, onde está o cartão da Candeeiro lá, Janese, da Candeeiro, aquele cartãozinho que você fez, e vasculhou tudo, rapaz, gente, tudo, todo documento ela achou, procurou, estava na mala. Mas eu falei assim, aí vem alguém buscá-la, levar para a viagem. E eu comecei a ficar atento com essas coisas. Justamente dia 8, dia 7 aproximadamente, dia 8, ela foi para o hospital, não saiu mais. Eu a levei e ela não saiu mais. Saiu, o espírito voltou para Deus, partiu no Senhor. E com meu pai não foi diferente. Estou sempre falando alguma coisa, sonho, visão, sonho. E também teve um dia a mesma coisa que aconteceu. Estão todos descansando, no descanso do Senhor, no seio de Abraão, aguardando a ressurreição dos mortos, né? Primeiro ressurgirão os que partiram, depois nós estamos vivos, seremos transformados, corpos glorificados. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém?